Sim, senhoras e senhores, que história maravilhosa. Antes de eu começar essa história, uma pergunta para você, mas eu quero que você me responda com honestidade. Você acredita que o céu existe? Sim ou não? Responda aí para mim. O céu existe ou é uma invenção da cabeça humana? Porque essa que eu vou contar é uma daquelas histórias que tocam o mais profundo da alma. Um pai, um pastor, um filho de 5 anos que esteve entre a vida e a morte e que voltou contando coisas que ninguém jamais poderia saber, supor, imaginar. Ele disse, esse menino, ele disse ter visto Jesus, disse ter escutado os anjos cantando, disse ter visto, inclusive, que uma pessoa que ele conheceu e que sequer chegou a nascer aqui na Terra. Talvez seja o ponto forte dessa história, ponto alto dessa história. Afinal, o que acontece quando o céu decide revelar um segredo que a Terra tentou esconder? Então prepare o seu coração, porque o que você vai ouvir aqui e agora é uma história de fé, de perdão, de recomeço, uma história acima de tudo exemplar. Você sabe que eu sou Paulinho Boa Pessoa, mas que você pode me chamar de amigo e que eu conto as histórias mais lindas do YouTube. E sabe por quê? Porque eu tenho o privilégio de ter ouvinte capacitado como você que está me escutando. Gente que sabe ouvir, gente que sabe contar uma história, gente que sabe escrever uma história. E é para você, sabe, minha amiga, para você, meu amigo. Se você acredita que histórias como esta tocam de fato a vida, histórias assim sejam capazes de curar corações inclusive, acenderem a fé, então faça você parte dessa missão junto comigo. Seja membro aqui do nosso canal, nos apoie. É tão importante que você seja membro. Aqui cada história é feita com muito amor, dedicação e verdade. E com o seu apoio nós podemos continuar levando esperança a milhares de pessoas. Mas lógico, para isso eu dependo de você. Eu tenho uma equipe. Gente, ao final de cada história, nós estamos criando uma música específica para cada história. A música que eu criei para essa história de hoje é simplesmente maravilhosa, imperdível. Você vai me pedir essa música. Eu tenho certeza que depois de ouvir essa história, você vai fazer: Paulinho, me manda essa música. Me manda essa música. E se você se tornar membro, eu mando essa música para você. Assim, com exclusividade. Mando para você. Perfeito? Mas eu quero que você ouça essa história e se torne membro. Clique para ser membro. Ô Paulinho, mas eu queria apoiar o teu canal, mas eu acho meio confuso ser membro, eu tenho essa dificuldade. Bom, se você quer apoiar o nosso canal, tem também um jeito. Seu coração sentiu vontade de ajudar ainda mais, você também pode enviar uma contribuição espontânea pelo Pix do nosso canal. É simples, rápido e faz toda a diferença. Mas como que eu vou encontrar o teu Pix, Paulinho? Simples. O Pix está na tela da thumbnail, na tela da miniatura, assim, à esquerda. É um telefone ali, é o WhatsApp. Aquele telefone é o WhatsApp do canal, por onde você pode participar do canal. E ele também é chave Pix. Você pode nos ajudar. É simples, é rápido e, como eu disse, ela faz toda a diferença. Porque com a sua oferta, a gente mantém viva essa corrente do bem. Histórias que inspiram, emocionam e transformam vidas. Use a chave Pix. A chave Pix está bem ali, à esquerda da thumbnail, à esquerda do vídeo, no telefone que tem do nosso WhatsApp, tá? É a mesma coisa. Cada ajuda, não importa, grande ou pequena, é uma semente de amor plantada no coração de alguém. E lembre-se que quem planta, colhe, e às vezes colhe
coisas maravilhosas. É o que eu espero, que os seus frutos sejam abundantes. Mas antes de eu começar a história ainda, já que eu fiz uma promessa para quem vai se tornar membro, se você fizer um Pix aqui para o canal, você fala: Paulinho, me manda as músicas, eu quero ouvir as músicas das histórias que você conta. Me manda as músicas, aí eu te mando as músicas, perfeito? Eu te mando as canções que a gente tem feito para cada história. Tem aquela do pastor, que é linda, né? Aquela do pastor e da bailarina, aquela música maravilhosa. Tem essa de hoje, tem tantas outras. Tem aquela história, tem também uma história linda, que é sobre uma coroa que a senhora recebe, onde está escrito: para o meu eterno amor, né? A coroa de flores que chegou em nome daquela pessoa, do marido dela, do falecido marido dela. Então você também vai ter essa música, perfeito? Então, se você fizer um Pix aqui para o canal, mandar um Pix, eu mando para você as músicas com todo carinho, perfeito assim? É uma troca. Gentileza gera gentileza. Posso contar com você? Que bom. Bem, agora respire fundo e permita que essa história fale com você, porque o céu vai começar a falar. Talvez hoje, a partir de hoje, você tenha certeza absoluta de que o céu existe. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu te mando essa carta com o coração ainda batendo forte só de lembrar daquele dia. Veja você o que é a vida, meu amigo. Às vezes a gente passa por momentos que, se a gente pudesse, apagaria da memória. Mas são justamente esses momentos que nos fazem crer com mais firmeza em Deus. São esses momentos que fazem com que a gente creia cada vez mais na existência de um ser superior a quem chamamos Deus. Se alguém me perguntasse agora: mas pastor Benhur, o senhor riscaria aquele dia da sua vida? O senhor tiraria aquele dia da sua vida? Agora tem uma palavrinha que tem moda com a internet: delete. O senhor deletaria aquele dia da sua vida? Eu responderia sem pensar duas vezes que sim. Eu teria deletado no primeiro momento, que eu teria riscado. Mas, quando eu respondo assim, logo em seguida, eu mesmo me corrijo dizendo: não, eu não posso riscar, não, eu não posso deletar. Porque se não fosse aquele dia, talvez eu não tivesse hoje as convicções que eu trago dentro de mim. Talvez eu não acreditasse tão profundamente no que vi, no que vivi e no que aprendi sobre o céu. Atenção, você que está ouvindo a minha história, atenção. Você sabia? Ei, quero falar com você. Você sabia que o céu existe? Você sabia que o céu existe? Então, preste a máxima atenção na minha história. Eu vou contar para vocês sobre a existência do céu e vai ficar comprovada a existência dele. Ah, mas pastor Benhur, isso é possível? É sim, é possível. Desde que você
creia, acredite em cada palavra que eu vou colocar aqui no papel, porque é tudo real. Sobre esse dia, meu amigo Paulinho, eu quero falar. Esse dia que o desespero me visitou, mas Deus transformou num testemunho que eu jamais esquecerei. Eu era apenas um pai naquele momento. Não, eu não era um pastor. Naquele momento eu era um homem comum, de carne, osso e de medo. Um pai que de repente viu seu filho agonizando nos braços, ali nos meus braços, e eu só sabia gritar: socorro! 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 Meu filho agonizando e eu gritando: socorro! Socorro! O filho de quem eu falo é meu filho Davi. Ele tinha 5 aninhos, caminhando para 6. Ele era apaixonado por bonecos de super-heróis. Aqueles bonequinhos coloridos com capas e espadas que viram companhia inseparável de toda criança. Entre os bonecos, havia um que ele adorava. Havia um que ele amava mais do que todos. Era um herói de botas vermelhas. Aquele de botinhas vermelhas. Naquela tarde, enquanto Araci, minha esposa, arrumava a casa, o Davi brincava na sala, fazendo o bonequinho voar. Foi aí que ele tirou uma das botinhas do boneco. E na inocência da brincadeira, ele colocou aquela botinha vermelha na boca. Eu estava no quarto, separando alguns papéis da igreja, quando eu vi um barulho estranho. E Araci, minha mulher, gritou: Benhur! Benhur, corre aqui! O Davi! Amor, o Davi! Benhur! Benhur, o Davi! Amor! O Davi! Quando eu cheguei, Paulinho, o meu filho estava ficando roxo. Roxo. Assim, sem cor. E eu notei que ele não estava conseguindo respirar. Aquilo me gelou o sangue. O que tinha acontecido? A boneca, o boneco, na verdade, tinha aquela botinha vermelha. E a botinha do boneco, que ele tinha colocado na boca, ele havia aspirado. E aquilo entalou no pulmão dele, impedindo a passagem de ar. O ar não passava. A Araci, minha mulher, tremia. E eu gritava tentando manter o controle. Meu Deus, filho, respira. Davi, respira. E foi aí que eu peguei o Davi no colo. Eu corri pro carro, com ele desfalecendo nos meus braços. E na medida que eu corria, eu gritava: socorro! Socorro! Meu filho tá morrendo! Socorro! A Araci, minha mulher, entrou no carro chorando, implorando por um milagre. Senhor, faça acontecer um milagre. Não deixa meu filho morrer. Senhor, faça acontecer um milagre. Eu liguei o carro e saí em disparada. Pisca-alerta ligado, buzina pressionada, cortando o trânsito. Cada esquina parecia que o mundo inteiro se movia em câmera lenta. Eu gritava dentro do carro: Senhor, Senhor, segura o meu menino, não deixe ele morrer, não deixe ele morrer, Senhor. E quando eu cheguei ao hospital, eu já gritava dentro do carro: socorro, ele não está respirando, meu filho. Pelo amor de Deus, alguém ajuda, ele não está respirando. Vieram enfermeiros, vieram médicos, macas, tiraram o Davi dos meus braços e correram com ele pelos corredores do hospital. A Araci, a minha mulher, caiu de joelhos, suplicando a Deus: oh, Senhor, não deixe o meu filho morrer. Não deixe o meu filho morrer. Meu marido é tão bom. Ela falava de mim com Deus: meu marido é tão bom, não deixa meu filho morrer. Eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Senti as pernas falharem. O chão parecia um abismo.
Um dos enfermeiros disse: Senhor, aguarde aqui, vamos tentar tudo. Nós temos médicos muito bons aqui no hospital. Eles tentarão tudo. Eu então me sentei num banco frio. Meu corpo estava trêmulo e nem poderia ser diferente. Eu estava extremamente nervoso, desesperado. Eu tinha visto meu filho sem cor, roxinho, e o pior de tudo, sem ar. E a gente sabe, né? Mesmo eu não tendo assim um estudo tão aprofundado, a gente sabe que um cérebro não pode ficar sem oxigênio muito tempo. E era exatamente o que estava acontecendo com meu filho. Fiquei sentado naquele banco frio, o corpo trêmulo, orando. Mas a oração saiu mais em forma de grito do que oração. Pelo amor de Deus, salvem o meu filho! Não foi aquela prece serena de um pastor que fala bonito. Não, foi o grito de um pai desesperado, de um homem que não queria perder o filho. Entrei na salinha do hospital, fechei a porta e ali eu desabafei. Eu desabei, na verdade. Deus, não leva o meu filho. O Senhor pode levar tudo de mim. O Senhor pode levar tudo de mim. Leva a mim. Não ele. Não leva o meu menino, Senhor. Não leva o meu Davi. Eu chorava alto, batendo no peito como se eu pudesse arrancar de mim a dor que eu sentia. Enquanto isso, a Araci ligava para os irmãos da igreja pedindo oração. Ela começou a ligar, sabe? Porque a comunidade evangélica é assim. Na hora do desespero, você começa a ligar para aquelas pessoas que são fervorosas na fé. Irmãos que a gente sabe que tem uma intimidade com Deus. Então ela começou a ligar para todo mundo, pedindo oração. Orem pelo Davi, por favor, orem pelo Davi, ele está muito mal no hospital. E ela contava rapidamente, ligava para outro, e ligava para outro, e ligava para outro. Em poucos minutos o grupo de oração inteiro já estava de joelho e dezenas de vozes se uniram naquela súplica. O tempo, no entanto, parecia não passar. O relógio era o inimigo. Cada minuto era uma eternidade. Depois de um tempo que para mim pareceu infinito, o médico apareceu. O rosto dele estava cansado, suado, o jaleco amassado. Senhor Benhur, Dona Araci, chamou nós dois. Nós nos levantamos, os dois ao mesmo tempo. Eu senti o coração martelando no peito. O médico respirou fundo e falou: foi uma cirurgia delicada, mas ufa, conseguimos. Conseguiram? Conseguiram? Quando o médico falou, nós conseguimos. Conseguiram? Eu perguntei com a voz embargada. Ele abriu a mão e ele mostrou a pequena botinha de plástico, que agora parecia o objeto mais ameaçador do mundo. Era uma botinha vermelha de plástico do bonequinho. Aqui está. Isso aqui, ó. Estava no pulmão dele, mas nós conseguimos tirar. Seu filho está vivo, está bem, vai ficar bem. Eu fiz o que todo pai faz nessa hora. Caí de joelhos, ali mesmo no meio do corredor do hospital. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado por tudo. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. As lágrimas desciam e eu sentia o chão sumir debaixo de mim, mas dessa vez de alívio. Um médico emocionado colocou a mão no meu ombro e falou: o senhor poderá vê-lo daqui a pouco, tá? Tá dormindo agora, devido à anestesia, mas tá bem. Foram 8 horas, Paulinho. 8 horas de agonia. 8 horas que pareciam uma vida inteira. Quando eu entrei no quarto e vi o Davi respirando, ainda grogue, com aquele rostinho pálido, mas vivo, chorei como nunca.
Araci, a minha mulher, encostou o rosto no rosto dele e repetia: meu filho, meu amor, você voltou para a mamãe. Meu filho, meu amor, você voltou para a mamãe. E eu, parado ao lado da cama, só conseguia dizer: Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Já no dia seguinte, recebemos alta. Voltamos para casa ainda assustados, mas o coração cheio de gratidão. Eu pensei que o pior tinha passado. Mas sabe, Paulinho, foi ali, naquela volta para casa, naquela manhã aparentemente comum, que o verdadeiro milagre começou. O verdadeiro milagre. Naquele dia que nós voltamos do hospital, lógico que eu só queria paz. O sol estava bonito, a casa fresca, pedi para minha mulher coar um cafezinho. O Davi brincava com a mesma coleção de bonequinhos, só que dessa vez a gente verificou se não saía o bonezinho, se não saía a botinha. Passei a ter esse cuidado. A gente é assim. Dessa vez, nenhuma botinha por perto, nenhum bonezinho saía, nem cabecinha de boneco, nada. Graças a Deus. Pode brincar, filho. Araci, ela tinha um curso para assistir naquela manhã. E a nossa filha mais velha, a Pamela, já estava na escola. Então em casa ficamos só eu e o Davi em casa. Ele parecia tranquilo, mais calado do que o normal, como se ele estivesse guardando algo dentro dele. Eu achava que fosse cansaço da cirurgia, efeito ainda da anestesia, ou até medo mesmo de lembrar o que havia se passado. Eu estava sentado na mesa da cozinha, lendo a minha Bíblia, quando ouvi aquela vozinha suave e doce me chamar. Papai! Era o Davi. Papai! Ô pai! Oi, filho? Ô pai, eu quero te contar. O que, filho? Pai, eu estive no céu. Como é que é, filho? Pai, eu estive no céu. Eu levantei os olhos, meio distraído, e sorri. Ah, no céu? Ah, e o que você foi fazer lá, campeão? Ele me olhou sério, com uma convicção que eu jamais vi num menino de 5 anos. Ô pai, foi assim. Quando o médico, ele começou a me cortar, eu saí do meu corpo, papai. Eu vi o senhor gritando com Deus. Eu vi a mamãe telefonando e pedindo oração para mim. Eu vi o médico, pai. Eu vi tudo. A minha mão nessa hora parou no ar. Eu senti o corpo arrepiar inteiro. Como assim, Davi? Eu vi o senhor, pai. O senhor estava numa sala chorando, não estava? Gritando com Deus para ele não me levar, não estava? Estava sim. Eu fiquei sem reação. As palavras dele eram exatas. Eu realmente havia entrado numa sala, me ajoelhado e clamado, desesperado, pedindo a Deus que não o levasse. E ele seguiu. Ele continuou falando. E depois, pai, depois eu saí de lá. Aí eu fui para a igreja do Senhor. E lá na igreja, sabe quem estava me esperando, pai? Não, Davi, quem? Os anjos.
Pai, eram muitos anjos. Os anjos cantavam para mim, cantavam uma música tão bonita, tão linda. Paulinho, eu nessa hora senti a garganta fechar. Aquele menino descrevia com uma calma sobrenatural o que parecia impossível. E aí, Pai, quando os anjos estavam cantando, Jesus veio, ele chegou, Pai. Jesus? Eu perguntei, tentando não tremer. E como que, Davi, e como que você soube que era Jesus, filho? Eu sabia, Pai. Eu sabia, porque Jesus tinha marcas assim nas mãos. Ele mostrou as palminhas das mãos dele. E tinham marcas assim nos pés. Aí ele foi com o dedinho e mostrou o peito dos pés dele. Ele estava de chinelinho nesse dia. Aqui, ó, bem aqui, Pai. Ele mostrou meio do peito do pé. Eram cicatrizes, Pai. Marcas que doíam só de olhar. É cicatriz? É cicatriz que fala, Pai? É cicatriz. Davi, e Jesus falou alguma coisa para você? Ele segurou a minha mão e ele falou. Falou o quê? Davi, você não vai ficar aqui. Só foi permitido você vir fazer uma visita. Mas você vai voltar. Jesus falou isso para você, filho? Falou, Pai. Nessa hora eu já chorava. Eu não conseguia esconder. Pai. Ô, Davi. Desculpa. O pai tá emocionado. Pai. Eu vi também o seu pai. O meu pai? O vô Moisés. Eu vi o vô Moisés. Nessa hora eu me encostei na cadeira atordoado. O quê? O vô Moisés, ele estava lá, pai. Mas, Davi, eu tentava compreender o que meu filho estava falando. Você não chegou a conhecer o vô Moisés. Ele já tinha partido quando você nasceu. Mas Jesus me levou até ele. Jesus me mostrou ele. Paulinho, nessa hora eu levantei. Eu fui até o quarto e voltei com 2 fotos do meu pai. Uma do meu pai idoso de óculos, tirada pouco antes dele falecer. A outra de quando meu pai ainda era jovem, solteiro ainda. Mostrei a primeira foto dele idoso. É esse aqui, Davi, que você viu? O vô Moisés? Ele olhou e falou com firmeza. Não, esse não, pai. Lá no céu ninguém usa óculos. Aí eu mostrei a segunda foto. Meu pai novo, jovem. É esse? Os olhos do Davi se iluminaram. É esse, pai. É esse. É ele. Ele tá assim. Desse jeito, pai, o vô Moisés. Eu tremi. Era como se o tempo parasse. Porque o meu filho Davi, ele nunca tinha visto aquela foto antes. Abracei o meu filho e fiquei impressionado com o relato dele. E assim que Araci, a minha mulher, chegou em casa, eu chamei Araci e contei tudo para ela. Araci escutou, mas ela ficou cética e respondeu para mim: Benhur, você sabe que o Davi é muito criativo, ele é muito inteligente. Ele deve ter sonhado, imaginou tudo isso. Criança é assim mesmo.
Eu balancei a cabeça, ainda tentando entender. Mas Araci, ele descreveu tudo que eu fiz na sala do hospital. Falou que viu você ligando para as irmãs, pedindo oração para ele. Ah, ele é inteligente. Você sabe que o nosso filho é muito inteligente, ele é atento a tudo. Quando alguém passa mal, ele vê eu ligando e pedindo oração para as irmãs. Inteligência dele, criatividade dele. Ela suspirou, mexendo na bolsa, tentando disfarçar um nervosismo. Eu percebi que a minha mulher estava nervosa. Ela estava falando assim, mas ela estava nervosa. Outra coisa, ele pode ter escutado alguém falar, enfermeiro, médico. Você mesmo, você é pastor, você pode ter dito alguma coisa. Não, Araci, não. Você não está entendendo. Davi, ele me falou de Jesus. Ele falou dos anjos que estavam esperando por ele na minha igreja. Ele falou das marcas, das cicatrizes nas mãos e nos pés de Jesus. Benhur, ele sabe, você já pregou sobre isso. Você não sabe, criança é um bicho atento. Você já pregou sobre as cicatrizes das mãos de Jesus, dos pés. Mas ele falou, escuta, Araci, agora presta atenção. Ele falou do meu pai. Ele falou que ele esteve com o vô Moisés. Que é isso? Ele teve. Ele nunca viu a foto do meu pai, Araci. Nunca. Eu mostrei pra ele a foto do meu pai idoso, ele falou que não. Que não era, que não foi aquele que ele viu. Tá vendo? Mas quando eu mostrei a foto do meu pai novo, jovem, ele se empolgou e disse, é esse, papai. E disse ainda que ninguém no céu usa óculos. Minha mulher ficou em silêncio, olhando para o chão. Nessa hora eu vi medo no olhar da minha mulher, dúvida no olhar dela. Foi quando o Davi entrou na sala, com aquele jeito inocente, sem saber o que nós estávamos discutindo. Ô mamãe! Oi, Davi, respondeu a minha mulher. Ô mamãe, Jesus me levou para abraçar minha irmãzinha. O quê? A Araci, a minha mulher, riu nervosa. Que irmãzinha, Davi? A tua irmã é a Pamela e tá na escola agora. Não, mãe. Não, Jesus ele me levou para abraçar minha irmãzinha do céu. A irmãzinha que morreu dentro da sua barriga. O silêncio que se fez na sala foi absoluto. Araci, a minha mulher, empalideceu. O copo que ela segurava escorregou da mão e caiu no chão. O que você falou, Davi? Eu perguntei com voz trêmula. O que você disse, filho? A minha irmãzinha, pai. Ela mora no céu. Jesus me deixou abraçar ela. Ela é parecida com a Pamela, mas é mais novinha. E ela disse para eu avisar a senhora, mamãe, que tá tudo bem com ela. Araci começou a chorar. A minha mulher começou a chorar. Só que ela chorava de um jeito que eu nunca tinha visto. Eu me aproximei assustado. Araci, o que está acontecendo? O que está vendo? Ela balançava a cabeça sem conseguir falar. Então eu me toquei. Pedi para o Davi. Filho, Davi, vai brincar um pouquinho? É que o papai precisa conversar com a mamãe.
Tudo bem, filho? Tá bom, pai. Mas a minha irmãzinha do céu, ela é linda. Tá. Então vai brincar um pouquinho. Quando Davi saiu, eu segurei assim na mão da Araci, minha mulher, mas ela tirou, ela deu um jeito de sair assim de perto, e aí ela falou entre o choro e o grito: eu nunca te contei, Benhur. Eu nunca te contei. Contar o quê? O que era assim? Foi antes de te conhecer. Foi antes de te conhecer, foi antes de eu conhecer Jesus. Eu fiz um aborto. As palavras dela me atravessaram como uma lança. O quê? Ela chorava, eu pedi calma. Calma. Me conta. Eu era imatura, assustada. Eu não conhecia o Senhor Deus. E eu não consegui ter aquele bebê. Ela tapou o rosto com as mãos e soluçou. Benhur, era isso que eu mais escondia de você. Eu tinha vergonha de lhe falar. Culpa, medo de você me condenar. Eu sempre quis te contar. Mas eu nunca tive coragem. Nunca. Eu fiquei sem chão. Paulinho, boa pessoa, eu fiquei completamente sem chão. Meu coração se dividia entre o espanto e a compaixão. Fiquei ali ao lado da minha mulher, segurando a mão dela, e falei: Araci, se o Davi viu essa criança, é porque essa criança está viva no céu. Foi perdoada. Entende? A criança foi perdoada. E se ela foi perdoada, é porque Deus, na sua infinita misericórdia, Deus também te perdoou. Ela balançava a cabeça, soluçando, dizendo que não, sem conseguir olhar nos meus olhos. Mas eu matei o meu bebê. Benhur, eu matei o meu nenê, dizia sufocada pela culpa. Não, Araci. Jesus já te perdoou há muito tempo. O próprio Davi trouxe essa mensagem. A tua filha está lá, no céu, com ele. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. O coração parecia dividido, metade pastor, metade homem. Mas, Araci, eu respirei fundo, tentando manter a calma. Por que você nunca me contou isso antes? Por que você escondeu de mim isso tudo, esses anos todos? Ela abaixou a cabeça e me disse: eu tinha vergonha. Vergonha e medo de te perder, Benhur. Eu achava que você nunca entenderia. Entender o que era assim. Eu perguntei, sentindo a voz embargar: que você cometeu um aborto? Que havia uma vida, uma alma inocente e você tirou essa vida? Eu não sabia o que fazer, Benhur. Eu era nova. Quando eu fiz isso, eu tinha 22 anos. Eu estava perdida. Perdida sim, mas
Eu me aproximei. Araci, e você esperava um bebê? E a gente não faz isso sozinho. Quem era o pai dessa criança? O silêncio dela doeu mais do que qualquer resposta. Então eu repeti a pergunta. Araci, quem era o pai dessa criança? Eu preciso saber. Araci levantou o rosto. O olhar dela misturava vergonha e medo. Binho, por favor, não me faça lembrar disso. Eu preciso saber, Araci. Você me deve essa verdade. Ela respirou fundo. As lágrimas caíam uma atrás da outra, até que num sussurro quase inaudível ela falou: foi um homem que me enganou. Alguém que me prometeu amor, mas só queria me usar. Um homem? Que homem? Ela desviou o olhar, o corpo tremendo. Ele era casado, Benhur. Naquele instante, o chão pareceu se abrir debaixo dos meus pés. O som daquelas palavras ecoou dentro de mim como um trovão. Me levantei devagar, sem saber o que fazer com as próprias mãos. A casa ficou muda, só se ouvia o choro dela e o meu coração batendo no peito feito um tambor. E era nesse momento que a nossa história estava praticamente começando. E é por isso que eu quero que você ouça a segunda parte do meu relato. Eu vi a luz, eu vi o céu se abrir, ouvi canções que o tempo não pode ouvir. Um toque santo, um amor tão real, me envolveu no seu véu celestial. O céu me contou o que o coração cala, que o perdão é a ponte que nunca se abala, que o amor é mais forte que a dor e o medo, e a verdade é o caminho que leva ao segredo. E ouvi Jesus dizendo baixinho: eu nunca deixei de estar contigo. O céu me contou
mesmo que a terra não fala, que a culpa se apaga quando a graça embala, que a vida renasce no amor verdadeiro, e a fé é o milagre primeiro. Amanhã, 9 horas da manhã, imperdível a segunda parte dessa história. Tem muita surpresa para você. Não perca. Essa história, cujo título é Meu Filho Foi pro Céu. Não perca. Amanhã, 9 da manhã.